Opa, pessoal, ler aqui e vamos falar de novo agora sobre Dragon Ball de novo, né? Queria falar sobre esse vídeo do Danael que eu gosto muito. Eu gosto muito de vídeos que conseguem simplificar coisas complexas em pouco tempo, né? Só que aí, como eu não sou youtuber profissional e nem tenho carisma, até porque estou começando agora, eu prefiro, então, assistir o react desse vídeo, para que eu possa roubar um pouquinho do carisma do Narras para esse vídeo daqui. Vai que eu não consigo falar muito nele e eu não posto vídeo que eu não consiga agregar pelo menos um pouquinho no vídeo, né? Aí talvez o Narras me ajude nessa questão, né? Por quê, gente? Eu tenho um problema de memória, eu já falei para todo mundo. E uma técnica de memorização que eu uso é a de complexar simplicidade. Ok, o que é isso? Eu pego coisa simples e eu desnecessariamente organizo ela de maneira complexa. Por quê? Porque ao pegar coisas simples e deixá-las complexas de maneira artificial, eu consigo fazer tanto reforço que eu acabo forçando isso na minha memória. E meio que eu, por causa disso, fazendo isso por anos, a minha forma de se expressar é falando pra caramba. Então vamos ver se a gente consegue melhorar um pouquinho isso daí, tá bom? Então vamos aqui direto sobre o Narras e o Danael falando sobre Dragon Ball. Não teria metade da popularidade aqui e até mesmo talvez no Japão, se não fosse Dragon Ball, vamos cometer um crime. Dragon Ball é obviamente um dos animes barra mangás mais impactantes de todos, impactante no sentido cultural. Essa forma de não teria metade da popularidade aqui e até mesmo talvez no Japão, se não fosse Dragon Ball. Sim. O Dragon Ball inspirou uma cacetada de outras obras, todo mundo sabe tudo isso. A grande questão é que o otaku é muito chato, então mais na internet tem um círculo que gosta muito de Dragon Ball ainda. A maior parte da, entre aspas, comunidade de anime na internet vê Dragon Ball como uma piada. É verdade. E isso é porque a comunidade de otaku na internet é burra, como a gente tava falando mais cedo, e não Aí, caraca, fiquei estudo. Ei, Brila, estudo, caramba. existe outra palavra a não ser essa. Porque a pessoa, provavelmente nesse, vamos lá, você pode falar mal da animação do Dragon Ball original? Pode. É muito enrolada, tem muita coisa lá chata e tal. Mas quando você pega... Cara, eu não gosto muito dessa forma de falar que a pessoa é burra. Sim, existe burrice, sim, que é tipo você pegar uma criança lá fazendo uma análise burra, aí você fala, você é burro, porque irrita a pedância, irrita as pessoas se achando, aquele vale do conhecimento, quando a pessoa começa a estudar sobre as coisas, ela acha que já tá dominando tudo, ela não vê o vale do que ela não entende. Isso acontece e eu acho isso natural. Então eu ver uma pessoa falando uma burrice de Dragon Ball, tipo, sim, eu pego no pé, eu zoo e tal, mas eu não tenho essa coisa, como ele é burro, como ele é idiota e tal. Eu não vejo como burrice, até porque as pessoas, cara, na internet tem muita criança. Pô. Imagina eu barbado, o Narras barbado, o Danael, acho que o Danael é o mais velho dos três que tá aqui, acho que tem mais de 30 ou 50, não sei, tiltando por causa de criança se achando, de jovem, 16 anos se achando super inteligente. Aí você vai lá e fala de algum paradoxo, e olha que eu sou o cara do conhecimento de sumário, o Narras sabe mais do que eu, Danael, eu sou o cara de conhecimento de sumário, mas mesmo eu sendo um cara de conhecimento de sumário, pra boa parte do pessoal de 18 pra baixo, o meu conhecimento é, tipo, muito acima. Quantas vezes eu não tô na internet escrevendo coisas simples, e a pessoa fala, nossa, você não escreve nada com nada, eu tô discutindo com a criança, meu Deus. O Twitter nem tem como discutir no Twitter, por exemplo, que não tem limite, pô, eu faço um textão. Dica pra vocês, o limite de caracteres no YouTube pra cada comentário é 10 mil. Como eu sei disso, eu fiz um texto com mais de 10 mil e não postou. Dica pra vocês. Então, imagine você pegar coisas complexas que todo mundo só lida como besteira. Então, eu acho que falar que as pessoas são burras, eu acho que elas não estão na fase da vida delas, ou que elas vão conseguir chegar pra ter esse tipo de análise, né? Eu prefiro medíocres. Eu prefiro medíocres. Pô, mas falando medíocre assim, acho que é mais pesado do que chama de burro, né? Mas eu gosto de falar medíocres. Eu sou medíocre, eu não tenho problema nenhum, mas eu acho que a maioria das pessoas é medíocre. A maioria das pessoas não para pra pensar, não para pra analisar, não sabe nem debater. Cara, o que eu já vi de gente, tipo, vamos lá, algo simples aqui, né? Tem 40 segundos. Mas vamos direto aqui. É tipo, na internet, como é mais fácil você fazer argumentação de projeção, a internet só tem isso. Ou seja, por que eu preciso pegar o seu argumento, analisar, ver a estrutura lógica do seu argumento, se eu posso simplesmente chamar de falar que você é burro? Porque eu vou entender o que você está falando. Para que eu preciso entender o que você está falando? Eu posso só falar que você é idiota, que você não soube interpretar. Aconteceu comigo no Twitter esses dias que eu tava literal. Eu reclamei um pouquinho da lenda de Korra. E eu literalmente, a Korra é uma das minhas personagens femininas favoritas. Aí eu reclamei um pouquinho da série Lenda de Korra. Cara, o que veio de gente falar, isso é porque você é burro, porque você não tá interpretando como uma bunda, você é idiota. E eu fico, cara, a obra é Avatar. Obra é sobre ódio, sobre a não propagação de ódio, principalmente o clássico. E a pessoa não consegue entender a linha principal da obra e vem agir dessa forma comigo. E tipo, caraca, bicho, é tipo você tá uma obra falando e você não consegue. Aí eu fui conversar com a pessoa não conseguia entender uma linguagem que não fosse de Chan. O cara das crianças, se não for uma criança, é um cara sem muito senso crítico. Ele tá com o que o pessoal chama de tática de guerrilha. E aí por aí vai. Então,
eu acho que chamar de burro, principalmente na internet, onde não é um ambiente para debate, não é um ambiente, é muito mais fácil, em vez do pessoal, por exemplo, do pessoal falar, achar, você assistiu a Lenda de Korra errado, eu assisti a primeira vez a Lenda de Korra errado, debater de uma forma saudável para querer convencer outra pessoa é muito mais fácil, ou chamar a pessoa de burra. Pega pra ler um mangá de Dragon Ball, a situação muda completamente. Dragon Ball é um mangá sensacional, merece todo o crédito que tem. Tem erros, tem problemas, mas ele não determinou o futuro de um gênero à toa. Dragon Ball tem tema, Dragon Ball tem desenvolvimento de personagem, Dragon Ball tem arco de personagem. Em alguns momentos vai dar uma cagada? Vai. Mas Dragon Ball tem uma narrativa visual. Tem narrativa visual, tem complexidade. Pô, é bizarro, porque o problema de Dragon Ball, eu falo isso, é que ele é uma obra que você consegue se entreter com Dragon Ball sem prestar atenção na história. Dragon Ball, ele tem algumas características no anime, principalmente, ou até mesmo no mangá, que eu já percebi isso algumas vezes, que você tá tão embasbacado com a história, com a luta, que você pula os diálogos. Eu já percebi isso algumas vezes, tipo, de um cara que o cara tinha acabado de ler a saga Cell, e eu perguntei se ele tinha entendido a motivação do Cell, ele falou que não, que você às vezes lê tão rápido Dragon Ball, ele é tão dinâmico pra você ler, ele é tão gostoso de você ler, que você lê só pelas lutas e ignora todos os subtextos, todas as semióticas, e ignora, todo a construção que vai além. Então, meio que Dragon Ball você consegue, literal, ler e assistir desligando o seu cérebro, porque ele tem uma qualidade tão excepcional que você consegue, e você consegue ainda fazer uma análise crítica de Dragon Ball, seja no enquadramento, seja na história, seja na complexidade, seja na estrutura. Dragon Ball tem um monte de estrutura, seja de tensão, seja até de terror, de rato, e tem lá na saga Frieza, que eu adoro. Cara, eu nunca tinha percebido e até ler o mangá, que por causa do ritmo que é meio truncado no anime, e a saga Frieza, por algum motivo, acho que tinha algum filme fazendo na época, cagou na qualidade da saga Frieza, porque tinha alguma coisa acontecendo com a Toei na época, ela deu uma cagada na saga Frieza, mas quando eu fui no mangá, eu tava assim, tipo, meu Deus, eu detesto o terror, e eu tava me sentindo aterrorizado na saga Frieza. Aí vem a saga Cell, daquela complexidade de você não tá entendendo nada, de mistério, caraca, meu Deus, de plot twist, de você, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Aí a saga Buu saindo super divertida, voltando a que era o clássico, é incrível isso, e muita gente pega a ver Dragon Ball e não sente isso, entendeu? Eu também dou um pouquinho de culpa, porque ninguém mais assiste Dragon Ball sem saber de nada, né? Já sabe que vai ter Dragon Ball Super Saiyajin, já sabe dos principais plot twists, já sabe de um monte de coisa, então não existe mais hoje em dia, por causa da imagem popular, realmente Dragon Ball, né? A linha ao anime que tá um pouquinho defasado, eu aconselho o pessoal a assistir, vai no meu vídeo lá do Lê Entreter, eu tô sem o link aqui, eu tô com preguiça de pegar o link agora, onde tem um projeto de fã, vai lá no Lê Entreter, eu devo ter algum vídeo aqui falando disso, do Psyne, no meu vídeo do Psyne eu falo o nome do site lá, você vê lá depois, eu não vou colocar agora não, falando sobre um projeto de fã que eles pegam o Dragon Ball e reeditam pra ele ficar mais com cara do ritmo de animes atuais. É basicamente o que o Kai fez, só que um pouquinho melhor e com a dublagem clássica e sem aquelas censuras B. Maravilhoso. Eu recomendo qualquer um assistir daquela forma, porque tem um clássico. O Kai, se eu não me engano, acho que é só o Z. E o clássico, daí não você consegue assistir o clássico e o Z em 250 episódios. No natural é mais de 500. Sim, eu sou meio testemunho desse projeto, porque eu consegui fazer muita gente que nunca assistiria Dragon Ball assistir. Então, eu consegui fazer meu irmão, fazer os meus amigos, fazer o pessoal mais jovem da minha família assistir Dragon Ball por causa desse projeto. Baixei tudo, mandei pros caras devorar Dragon Ball. E uma progressão de história que fez muito sucesso e tem motivo para aquilo ter feito sucesso, porque funciona. Então vamos ver o que ele vai falar. Extremamente mal escrito, extremamente mal feito, bom. O povo simplesmente não consome e tira as opiniões a partir de influenciadores digitais. Feito chato burro. Putz, verdade. Ih, muito chato, pô. Eu tenho até medo, né? Vai que eu sou minúsculo, então eu nem preciso, graças a Deus, me pensar nisso daí. Mas o que eu tenho de medo do pessoal é você substituir a experiência de algo pela opinião do seu influenciador. Nossa, normalmente eu faço isso, não vou mentir. Eu só faço isso quando o filme é. E normalmente só com filme. Cara, eu não teria, por exemplo, eu não teria assistido o Megamente 2 se não fosse pra eu fazer vídeo. Porque só pelo que os terceiros falaram, eu falei, não vou perder meu tempo. Aí eu só assisti pra fazer vídeo, porque seria antiético eu fazer o vídeo por opiniões de terceiros. Então eu assisti, mas eu só faço isso quando o negócio é muito fora da curva, tá bom? Eu não vejo, tem que ser muito ruim. Inclusive, quando eu tava no ensino médio, eu tinha meus amigos super cult. Todo mundo sempre batia na tecla de Dragon Ball não tinha história. Bom mesmo é Bleach, eu acho. E, em geral, o argumento sempre é, você ainda gosta. Dragon Ball não tem história, porque o pessoal valoriza plot twist. O pessoal dentro de uma história não valoriza as características de uma história. Só quer a gente fazer divertir. Uma história simples, bem feita, objetiva, que serve aquilo. Não. A história do Dragon Ball não tem história, porque história boa
boa é Naruto, porque história boa tem que ter. Tem que me fazer rir, chorar, tem que me fazer me emocionar, tem que ser complexa, tem que ter um monte de flashback mostrando no passado. Isso é uma história boa. Não, uma história boa no bruto é uma história funcional, que serve a narrativa, que serve a história. Eu tenho certeza que um monte de gente já viu aquele tipo de filme, que a história tá lá. Eu falo filme porque é mais fácil de fazer a conexão. A história é super complexa, super densa, e você termina o filme e fala, diabo, eu tava falando, e você tem que ir pro final explicado. Você acha então que a história foi realmente boa? Você tem que ir pro final explicado? Você acha que realmente a história foi funcional? De você não conseguir se divertir assistindo alguma coisa? Uma história boa sempre é uma história funcional. Eu acho Dragon Ball só por causa de nostalgia. Porque se você consumir essa coisa hoje em dia, você vai achar ruim. Se você consumir o anime, talvez você fique sem paciência, mas se você consumir o mangá, você vai ver que principalmente Dragon Ball antes do Z é uma obra-prima. Dragon Ball tem problemas? Obviamente tem problemas. Entretanto, eu fiz uma coisa incrível uns anos atrás, chamada eu peguei um mangá inteiro de Dragon Ball pra ler, e deve ser um dos meus mangás favoritos. E em grande parte vou dizer que é por causa da arte do Toriyama, não arte especificamente, mas composição dos quadros. Esse é facilmente o mangá mais gostoso de ler que eu já vi. Bem provável. O olho tipo desliza Eu vivo falando disso daqui. E eu gosto muito da Neo, porque ele conseguiu simplificar isso daqui. Por quê? Eu falo isso. Quando eu assistia no mangá. Ai, porque eu não consigo falar. Eu lia mangá e eu não percebia quadrinização. Eu não percebia. Eu era cego a quadrinização. Quando o cara falava, olha a quadrinização, é quadradinho aqui, que dane-se. Eu nunca percebi isso. Aí teve uns aninhos atrás, eu fui pegar Dragon Ball pra ler, né? Pegar realmente Dragon Ball pra ler. Eu já tinha lido, só que quando você lê na preguiça, sem prestar muita atenção, era o que eu fiz, né? E eu peguei pra ler no computador. Eu tenho os mangá físicos, só que eu tenho preguiça de pegar aí folheando. Desculpa. Eu fui ler online mesmo e... Cara, online, bicho, coisa sensacional. Coisa sensacional que eu achei como as lutas... Eu tava vendo um movimento em um mangá estático. Isso era bizarro. Eu não conseguia entender. Eu tava vendo um movimento. Eu conseguia imaginar um movimento. E era incrível. E aí eu percebi... O que me fez perceber a quadrinização de Dragon Ball é porque eu já tinha lido alguns mangás e eu não sabia o que era uma quadrinização boa. Eu ia lá, um monte de quadrinização e não tava entendendo nada. Eu tinha acabado de começar a ler One Piece e eu não tava gostando quadrinização de One Piece. Era One Piece? Era One Piece que eu fui ler One Piece pra Saga de Wano. Saga de Wano? Ai, burro. Eu fui ler algum quadro de One Piece que tinha muito texto. E eu não tava conseguindo entender nada. Eu tava tendo que me esforçar pra ler. Por quê? Eu tinha chegado, tipo, no limite do anime, eu tava hypado e fui pro mangá. Dantes, perguntei onde termina eu não tava entendendo nada. Muito texto, o cara que sem entender nada. Aí eu dropei o mangá de One Piece, li mais alguns mangás, depois de algum tempo eu fui ler Dragon Ball. Que mangá gostoso, né? Porque eu vivo falando que bom muitas vezes é ponto do ruim. Você não consegue valorizar o que é o enquadramento de Dragon Ball, você não realmente tem aquela experiência de ler um mangá com um enquadramento que você não consegue entender, né? Não vou dizer que o enquadramento de One é ruim, eu acho que ele se tornou ruim porque é muita coisa. A sensação de que você tem de One Piece, eu não vou dizer que seja ruim isso em One Piece, porque como One Piece tá ficando um pouco denso, eu acho até legal isso de você olha a página, você lê, e depois você olha de novo pra você ver se você entendeu mais ou menos o que acontece. E no mangá de Dragon Ball não tem isso. Pela página de uma forma tão suave, é incrível. Completamente o anime é ruim, bem ruim. Mas Dragon Ball tem vários méritos narrativos. Super não muito, mas o mangá O Super a gente esquece que é existe. original com certeza. Então estou aqui pra dar uma defendida em Dragon Ball. Eu vou usar a gameplay de Dragon Ball FighterZ no fundo, em parte porque Toei é meio chato. Eu ia tentar defender o Super, mas não. Right? Em parte porque esse jogo é irado. Eu acabei de perceber que eu falei no meu vídeo só bem de Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z. E aí eu falei que ia colocar a cena de Dragon Ball Fighter só porque sim. E aí a minha equipe não é nem de Dragon Ball Clássico nem Z. Eu sou ótimo no trabalho. Ok, como eu já ia falar no meu vídeo do Gurren Lagann, muitos animes e mídia japonesa em geral tem uma certa fórmula ao redor de enxalar a narrativa e os poderes de seus personagens. Isso obviamente não é exclusivo do Japão, mas eu vejo isso acontecendo bem mais em mídia japonesa. Eu falo mídia japonesa, eu vejo só animes ou mangás, porque, por exemplo, JRPG é 100% sobre isso. Final Fantasy VII começa com um grupo de um gerador de uma empresa malvada e termina com seu grupinho lutando. Não acho que, tipo, seja uma característica do Japão, existe muito só ler quadrinho, mas eu acho que no Japão isso escala pra tipos de obras diferentes, sabe? Você, tipo, todo tipo de obra que tenha qualquer tipo de narrativa épica, ela vai escalando muito. Jogo, um monte de coisa, seja de uma maneira poética ou não, a escalação tá né? Já e todo tipo de mídia, tokusatsu, live action, tudo. Já pra cá, por ocidente, eu vejo mais em mídias específicas. Isso é meio que, isso aqui funciona em mídias específicas, seja jogo, seja HQ, por exemplo. Os personagens nos filmes da Marvel estão muito mais fracos do que os personagens nas HQs. Então, ou seja, eles não sentiram que escalar o poder grandemente seria narrativamente legal no live action pra todo mundo, porque a característica de escalar de poder pra caramba do Superman com um universo na ponta do dedo, o universo 4D no dedo, isso não seria legal pro público geral. Já se fosse numa mídia japonesa, todo mundo conseguiria entender em qualquer escala a valorização dessa escala gigantesca, dessa negócio épico gigantesco mesmo. É porque a forma que a mídia pop se desenvolveu aqui e lá é um pouco diferente, né? Mas se você pegar
Eu não vejo Por exemplo, diferente. pega em Senhor dos Anéis. Começa com o Frodo, quieto na dele, ele passa por 1 trilhão de aventuras pra chegar no fucking vulcão lá e tacar o anel na parada. Também é uma mega escalada. É porque, em geral, histórias épicas têm essa tendência, né? A tendência de você ir enfrentando desafios cada vez maiores. Então, Não vejo, tipo, desafios maiores, é completamente normal. Em qualquer lugar, qualquer história que tenha superação. A questão é de como a narrativa vai assim, tipo, de você ter dificuldade pra destruir uma parede e no final você tá levantando um planeta, igual Superman clássico e tal. Acho que a característica é que isso, nos animes, lá em mídias mais orientais, poxa, o conto épico do Rei Macaco, pô. Que coisa top que era aquilo ali, pô. Ao ponto que o pessoal até brinca que quando você compara todo o universo, tipo, do Rei Macaco pulando todo o universo, não saindo da nossa. Cara, isso aí é lindo. E é épico. É você usar o épico, o grande, o divino, cósmico, dentro da sua própria narrativa, além de apenas escalar, né? Eu acho que é muito mais oriental isso daí do que ocidental. Você tem isso em aspectos bem dinâmicos. Eu vejo HQ e tal, e isso não escala, isso não vai pra outras mídias, né? Isso não vai pra um filme animado do Superman, o Superman é muito mais fraco em feito que nas HQs. Já não, você vai ver um filme ruimzinho lá da Lenda do Rei Macaco. Na Lenda do Rei Macaco, o macaco no final do filme lá, poder assistir é legalzinho, é uma boa introdução, ele vai lá e pula, vai até a borda do universo pulando. Essa cena é de arrepiar, e quando ele vai ver, ele não saiu da palma da mão do Buda. Eu acho que é essa característica que faz essa diferenciação entre oriental e ocidental. Outra coisa que eu vejo também eu não vou falar disso não. Então, imagino que você vai encontrar isso nesse tipo de história, e JRPG em geral tem esse Veja tipo o de trailer história. de Oshinoku. Queria que você assistisse um app em live quando saísse. Pode deixar, Luca, vamos pensar nisso aí. Cara, de quando é que esse vídeo? Um ano atrás. O Shinoko tava... Ainda bem, cara. O Shinoko é aquele clássico de profundidade programada, sabe? O anime, o anime ele não tem profundidade, ele fabrica profundidade dentro das suas alegorias, né? Aquele clássico, cara. E aí o pessoal sofrendo com o Shinoko. Depois do primeiro app, cara, acho que na primeira semana que fez o primeiro app de Oshinoko, o pessoal ficou maluco. Se você falasse que não gostou de Oshinoko, só te destruía. Aí acontece o que aconteceu no mangá, que eu não vou falar o que aconteceu. E eu que tava errado, né? Eu quero o chato. Quando eu percebi que a série usou e abusou da canção da morte da maneira mais podre possível. Valeu, mano. Vou assistir o trailer também. Um deus que consegue destruir o sistema solar 3 vezes durante a mesma luta. Dragon Ball não criou o conceito de personagem fica mais forte pra poder lutar contra inimigos mais fortes. Porém, eu posso dizer que ele popularizou isso, pelo menos em animes e mangás, e que muitas vezes... Dragon Ball popularizou tudo em anime e mangá na época dele, então não tem... Você pode falar isso e você praticamente nunca vai estar errado. Seguem a mesma ideia, a maioria das vezes, provavelmente estão puxando isso por causa de Dragon Ball. Então não é clichê. Eu já vi gente falando que isso é clichê. Isso é uma forma narrativa bem legal, é uma história... O pessoal da internet nem sabe o que é clichê. Eles usam clichê como um jargão pra coisa ruim. Por isso que toda hora quando eu falo que é clichê, isso é ruim porque é clichê, eu falo, é ruim porque é clichê? Problema seu. Nem toda obra é feita para quem já assistiu 1 milhão de filmes. Às vezes tem obra que é feita para ser o primeiro contato de alguém. O problema nunca é o que é feito, é como é feito. Eu fico cansado de ter que ficar toda hora batendo isso na internet. Toda hora. Qualquer discussãozinha, se eu faço qualquer criticazinha, ou até em qualquer crítica que você vai fazer, o pessoal não... O pessoal... Sabe aquele argumento de comparação? Mas quando é tal anime, quando é tal obra, quando é tal personagem, é bom. Esse argumento de falsa simetria é chato, porque se a pessoa não consegue perceber que obras são diferentes muito mais na sua execução do que na sua proposta, naquilo que está sendo literal colocado na cena, se o cara não percebe isso, você não vai conseguir argumentar com o cara, porque você não vai conseguir ensinar pro cara a proposta. Radiação, porque é uma ideia de progressão bem direta. Você quer botar lutas, mas você quer que as lutas fiquem cada vez mais intensas. Então o que faz sentido é que todo mundo na narrativa fique mais forte, tanto seus heróis quanto seus vilões. Com isso, por ter novos poderes, eles conseguem fazer coisas bem mais legais, mais interessantes. E aí o nível dos combates escala. E aí os personagens e o mundo estão em um outro nível e é bem visível durante os combates. Uma história de ação deveria contar alguma coisa com isso. Então ver a progressão dos poderes nas lutas já é bom narrativamente. É um anime de ação, é o que você quer. Você tá vendo que os personagens ficam mais fortes e essa história você tá seguindo. O problema é que você Você pode fazer... Ele vai falar agora do problema, que é a mesma coisa que eu vou falar. Que a forma que a progressão acontece, se ela existe puramente pra ser a progressão de força do personagem, não envolve uma progressão sentimental, uma progressão pessoal, uma progressão narrativa, uma progressão de trama, pode ficar repetitivo e chato. Que é uma das maiores críticas que Dragon Ball às vezes recebe. Uma forma de você evitar isso é você fazer poderes não comparáveis. É um termo de game design, os não comparáveis. Vou dar um exemplo aqui. O que é melhor? Você dar um pequeno teleporte, ou você ganhar um teleporte de tipo 2 metros, 3 metros, ou você ter um golpe que aumenta em 200% o seu dano. São funções diferentes, então elas não têm uma forma clara de você determinar o que é melhor e o que é pior. Vai depender muito do seu estilo de personagem, de luta, de jogo, por aí vai. Então você fazer progressão horizontal, que eu já falei isso no meu vídeo de MMORPG, é uma forma interessante de diversificar os desafios, aumentar eles muitas vezes, mas não zoar com tudo. O áudio não veio. No bruto seria, então, você fazer forças diferentes não comparáveis. Só que isso não cabe muito em Dragon Ball, por causa que é arte marcial
Mas você consegue fazer, mas existem obras de artes marciais que conseguem fazer isso, e é mais ou menos o que o Dragon Ball tá fazendo. Eu vivo falando da fórmula de One Piece, que ela é perfeita para Battle Shonen, porque você consegue dar exatamente isso, de poderes não comparáveis. Acho que se eu fosse colocar em Dragon Ball a saga do Torneio do Poder com o que o Kami fez com o Mafuba. É muito gratuito, Nossa, mas ainda dá pra você colocar isso, a forma do Instinto Superior, a forma do Vegeta Ultra Ego, a forma do Broly, a forma Bestial, a forma Orange. Eu tô percebendo que estão realmente fazendo agora escalas não comparáveis. Eu acho muito interessante disso, de não ser... não é que Dragon Ball, a luta não vem pra dar uma motivação. O Cell teve uma puta motivação não correta, tá. O que acontece é a sensação de que só um personagem cresce. E acho que é isso que mais cansa. Você sente que só um personagem cresce. Essa sensação de o topo é muito... o primeiro lugar tá muito distante do segundo lugar, que o segundo lugar está completamente defasado. E eu acho que Dragon Ball no Super vai fugir disso. Ele vai colocar que em certas situações, o Goku perde, que em certas situações, o Gohan perde. Eu vi isso muito no último capítulo que teve no Super, que mesmo que eu acho o Goku venceria, mas só do Gohan conseguir, em certa característica da habilidade dele, se equiparar no Super, no Ultra Instinto, já mostra um pouquinho do que eles estão querendo fazer. Agora é só esperar, né? Vamos ver qual vai ser o futuro. O vídeo aqui é de 1 ano atrás, então eu só acho que o Narras está falando aqui, de poderes não comparáveis, é exatamente o que o Dragon Ball tá fazendo. Vai virar idol sim. One Piece New Genesis em português. Alguma coisa como, por exemplo, Naruto não planejou um teto, e aí fica um pouco absurdo demais, né? Além de que é bom ter uma construção pra chegar nesse teto. A construção de, por exemplo, Final Fantasy faz completo sentido. Um alien já é apresentado no início, então eventualmente ficar cósmico. Naruto, um alien é apresentado lá na puta que pariu da frente. Um alien que viaja entre dimensões. Se a gente voltasse no início dos anos 2000, quando tava assistindo o Exame Chunin, e você me dissesse que essa era a direção que Naruto tava seguindo, eu ia ter um derrame. Agora, Dragon Ball é um exemplo um pouco fascinante. E antes que o pessoal, deixa eu só, de novo aqui, nessa questão aqui, que eu já vi muita gente falando, mas Dragon Ball, se você... A questão é um pouquinho diferente. Naruto, ele sempre foi muito pé no chão, intimista, sério. E dentro da imagem popular, algo ser espalhafatosamente forte e algo ser sério, não tá muito bem conectado. Tipo um Gurren Lagann da vida, sabe? O bichão vai virar um universo observável do nada. Não entra muito nisso. Então, quando você pega algo sério, você pensa algo mais passional. Então, mesmo que quem você falasse lá na primeira saga, que o Goku ia virar um ser capaz de destruir e abalar o universo, a pessoa acha estranho, porque é uma projeção muito gigantesca, mas não dá aquele choque. Você fala, maneiro. Já Naruto, por ter exatamente algo mais humano, mais pessoal, mais íntimo, algo tipo, o Goku já tomou tiro na cabeça e nada aconteceu. Naruto já quase morreu pra agulha. Então você percebe que podem ser situações parecidas e até escalas com o Naruto, acho que é nível Lua ou algo assim. Nível Lua é o Piccolo da Mao. O Mestre Kami já destruía a Lua, então pra você ver a diferença de projeção. Mesmo assim, pra uma obra, dói mais essa falha de teto do que pra Dragon Ball. Meio que justifica. Revolução. Cara, acabei de lembrar que eu acho que o Danael vai argumentar isso nesse vídeo. O vídeo do Danael eu já assisti, mas o do Narras não. Então eu acho que eu tô comendo bola. É aquilo, né? De força do Goku é o tema principal de sua narrativa, e esse tema também enfatiza o fato de que não tem teto em Dragon Ball. O que caralho quer dizer com isso? Ok, o mangá... No Dragon Ball clássico não tem teto. Não, estabelece. Tem o teto da Terra, que é o Piccolo, o rei demônio, né? Então Não, é o teto narrativo mesmo, não é teto de poder massa. Até mesmo se, como por exemplo, vamos dizer, acabou, não tem mais inimigo, mas o Goku ainda continuou treinando, porque aquele caso vai ter inimigos mais fortes. Nós não vamos ver, mas vai. Acho que ele seria o teto da Terra. Sendo que a história era pra acabar mais ou menos ali, mas o Toriyama teve que fazer o Z, e aí ele expandiu pro resto do universo. Por mais que Dragon Ball tenha a possibilidade de não ter teto, eu não acho que a ausência de teto seja bem executada em Dragon Ball também, tá? A forma que as coisas andaram no Super, eu achei muito zoado. Uma execução sem teto. Não. Não tem nada a ver com o teto, é porque o Super é mal feito mesmo. Até mesmo coisas que eu achei interessante, eu vi falando de dar energia nas costas da Caulifla, que eu achei uma ótima forma de consertar seus problemas narrativos das transformações, foi pra casa do caramba. É horrível, é péssimo, é nojento, né? Então é muito mais a forma, né? A questão é que Dragon Ball, sempre vai existir alguém maior, sempre vai existir alguém mais forte que você. Vir alguém a ser mais forte que você não é tão problemático, principalmente porque a escala de poder, ela é progressiva. A questão é que mesmo que você possa sempre ter um inimigo mais forte e não tem problema nenhum, você ainda tem que fazer as coisas bem feitas, né? A história tem que ser boa, tem que ser bem executada, as lutas tem que ser empolgantes. Ninguém reclamou que o Bills foi colocado do nada, no puto do retcon, tal. Ninguém reclamou do Zeno aparecendo do nada, ninguém reclamou do Ki Divino. Reclamou, né? É aquele caso de não foi uma projeção tão grande, é infinito decimal, né? É muito pouco exatamente sobre isso. Então, o problema de Dragon Ball não foi
a escalada de poder. Pra mim foi a execução, sem dúvida. Pra mim, melhor é de Tengen Toppa Gurren Lagann, por exemplo. Dragon Ball começa muito estranho. Os primeiros 30 capítulos parecem um outro mangá. Dragon Ball passa a ser o que você imagina que Dragon Ball é. Quando o Goku vai treinar com o Mestre Kami, conhece Krillin e tudo mais. A partir daí é um pouco mais similar ao Dragon Ball que você conhece, talvez goste. Eles treinam, vão num torneio, tem uma empresa malvada e eles precisam destruir, tem um cara verde malvado, eles precisam destruir, eles treinam, eles vão no torneio. Só que no primeiro arco de torneio de Dragon Ball, somos apresentados a esse cara aqui chamado Jack Chun. Que se você tiver mais que 30 de QI, você pode perceber que ele só é o Mestre Kami mesmo. Por sorte, o Goku não tem mais que 30 de QI, a questão é, a luta final do torneio é Jack Chun contra o Goku. E quem acaba vencendo no fim das contas é o Jack Chun, tá, não, é legal, e foda-se. Essa luta é o que carrega o tema de Dragon Ball inteiro. O Mestre Kami queria ensinar uma lição pro Goku, sempre vai ter alguém mais forte que você. Esse torneio veio logo depois do arco de treino. Então o Mestre Kami ensinou uma lição pra ele que é nunca pare de treinar, nunca fique apenas confortável com o seu poder atual. Não acha? Muito bom, é isso aí, ele tá certíssimo. Você é invencível e que jamais ninguém vai te superar. Treine e melhore, para que eventualmente, quando alguém mais forte que você aparecer, você vai estar pronto. E depois de derrotar essa pessoa forte, treine e melhore. A fórmula, entre aspas, do Battle Shonen é literalmente o ponto em Dragon Ball. O Goku não é um personagem que tem um objetivo. O objetivo do Goku é só, eu adoro artes marciais, é tipo muito legal. Lutar é... Exatamente. O Goku, ele não tem um objetivo consciente, porque, em geral, personagens que têm um objetivo consciente, que eles têm um objetivo que às vezes é derivado do need, normalmente é derivado do need não, do want, é uma pessoa que tem algum arco de mudança interna. O Goku tem um arco estático. Então ele muda o mundo em volta dele. Ele já tem a verdade dentro dele. Provavelmente deve ser algo como, tipo, a gente nunca deve parar de se esforçar, de treinar pra ser o melhor que a gente pode ser. E isso muda as pessoas ao redor dele. É por isso que o Tenshinhan entra pro grupo, é por isso que o Yantia entra pro grupo, é por isso que o Vegeta entra pro grupo, por isso todo mundo entra pro grupo. Piccolo entra pro grupo, tudo bem que tem o filho do Piccolo e tal, mas enfim. Mesmo assim, o filho é meio brabão, aí ele cuida do Gohan, parará. Então, ele não precisa de um objetivo, ele não tem esse want, porque ele não tem a mentira, porque ele já descobriu a verdade dele. Talvez, eu não lembro exatamente como é no mangá, faz muito tempo que eu já li, mas talvez tenha sido própria nessa luta aí que pode ter revelado a verdade pro Goku. E aí, o personagem, apesar dele ter objetivos momentâneos, né, derrotar o Freeza, derrotar o Cell, derrotar o Majin Buu, vencer o torneio, derrotar o Raditz, salvar o Gohan, sei lá, você tem esses objetivos que são objetivos de trama, objetivos momentâneos, mas que não são objetivos de longo prazo do personagem, como por exemplo é o Naruto virar Hokage, o Luffy virar One Piece, né, pegar One Piece, que são objetivos normalmente objetivos externos. O objetivo de personagem, tanto no ante dele, quanto como um objetivo de trama, não precisam ser externos, podem ser internos. Por exemplo, o Ichigo tem um objetivo interno. Então, depois ele tem os objetivos momentâneos dele durante a obra, mas o grande objetivo dele é interno, que é lidar com o luto da morte da mãe. Entre outras coisas que eu já falei no vídeo. Mas resumindo aqui, dá pra deixar claro pra todo mundo. Muito bravo. Eu tô jogando um RPG de Dragon Ball porque eu sou um psicopata, e nós estamos em um arcozinho de treino, e meu mestre fez um discurso que eu acho que é a coisa que melhor encapsula o que Dragon Ball é. Nossos personagens começaram a treinar pra proteger a Terra, pra impedir que os invasores destruam tudo, ou sei lá. Mas eventualmente esse vira só o segundo plano, porque a gente começou a gostar de treinar. Ver a gente ficando mais e mais forte, nossos ataques ficando mais e mais destrutivos. Meu personagem literalmente treinando no inferno, e ele percebeu que eventualmente alguns... Gosto muito de fazer o paralelo com Baki. Baki pega isso que Dragon Ball trabalha muito bem, dá certos aspectos do prazer do treino, do prazer da luta, onde você luta por lutar, mesmo que você não goste, o amor de batalha, o contraponto da alma Saiyajin, que é colocado como algo direto, né? Não é porque os Saiyajins ele tem essa ânsia por lutar, que você vê que é algo universal, mas isso é só uma forma de você externalizar a essência dos personagens, porque um Saiyajin ama a luta, mas tem um monte de os personagens que amam a luta, e um filho de um Saiyajin não amava a luta, né? Então acho que mais ou menos isso mesmo. Demônios davam trabalho pra ele, agora não dão mais. E a sensação de euforia ao perceber que você está melhorando é imensa. Ao ponto que quando os invasores chegaram, nossos personagens estavam muito mais animados do que com medo. Finalmente, depois de tanto tempo, eu vou ver se meu treino... Eu vou ver o Infinity. Estou cansado de treinar contra as mesmas pessoas, agora vai vir alguém muito mais forte pra eu testar se eu estou bom o suficiente. Se a gente vencer, show. Se a gente perder, falhamos. Mas a esse ponto, salvar a Terra é consequência do nosso objetivo, que realmente é lutar contra o vilão. Não por algum senso de moralidade, mas porque lutar é legal. Voltando pro mangá de Dragon Ball, os vilões geralmente são o contrário desse tema de melhor através do esforço. São sempre esses personagens naturalmente poderosos, que jamais precisaram treinar. O Freeza, ele se recusa a treinar. O Freeza fala que ele é realeza e o poder dele vem dele, ele não precisa fazer mais nada. Aí ele fala, tanto é que quando eu treinei, eu virei o Golden Freeza. Aí a gente esquece, a gente ignora. Isso porque vai contra o fucking personagem. O Broly é uma máquina até mesmo sendo filler, né? E até o Broly canônico ele treinou, né? Mas o Broly filler, não, é uma máquina que tá dentro do tema. O Cell, ele não treina, né? Ele absorve as outras pessoas e se torna mais forte. O Majin Buu também, né? Tudo bem que ele começa como um mega demônio, depois ele vai absorvendo as pessoas. Eles não treinam, né? Mandei um vídeo no VIP pra ver depois. Eu sempre racho o bico com a frase final do Luffy. Beleza, Luca, eu vou assistir também. Vou na ordem que a galera mandou. Eu tava falando mesmo? Falando do Freeza, que a galera não treina. E sim, e aí, obviamente, né? É bem claro de obras épicas, ou obras que tratam da superação humana, ou da superação alien, no caso, já que o Goku é um alien, que os adversários do mundo, muitas vezes são titânicos, né? São deuses, quando você pega pra ler mitologia, essas coisas assim, dos heróis humanos contra os deuses, contra forças da natureza, contra elementos que sempre foram estáticos e imparáveis, impossíveis de superar. E aí o humano, através da... Pro pessoal que fala, mas o Goku era Saiyajin é uma raça forte. O Goku é Saiyajin é uma raça forte, mas entre essa raça, ele é classe baixa, tá? Então, mesmo que... E os Saiyajins, dentro da lore inteira de Dragon Ball, piada, né? As guerreiras, tal, Super Saiyajin, tal, Saiyajin Deus e tal, mas vocês são fraquíssimos. Da vida finita dele e da capacidade de mudança, porque os deuses e a natureza, quando eles são conceitos estáticos, eles não podem evoluir. Então, os humanos, por serem mortais, imperfeitos, eles têm espaço pra melhoria, e a melhoria infinita, e aí a gente volta pra Tengen Toppa Gurren Lagann. Então, você vai encontrar muito disso
isso nesse tipo de obra. Treinar pelo menos não tão exaustivamente quanto nossos heróis, e também não se incomodaram em treinar pra essa luta em particular. Estou lutando apenas contra vermes, porque eles me dariam algum tipo de trabalho. Além disso, o Vegeta e o Freeza tinham um objetivo, que era pegar as esferas do dragão e se tornar imortal. Esse é basicamente o caminho fácil. Adquirir uma habilidade onde você só não perde. Nunca que a galera do bem ia fazer isso, tanto que agora o Vegeta mora na Terra, faz parte do grupinho principal, e ele jamais decidiu vou virar imortal. Por quê? Muitos motivos, o Vegeta é realmente um dos personagens mais bem escritos de Dragon Ball. Além de temas de escrita que eu expliquei aqui. Tanto é que isso, o fato do Vegeta ser um dos personagens mais bem escritos de Dragon Ball, torna Dragon Ball Super, mais uma vez, uma lástima para a franquia. Ele tem um arco de redenção que é bem feito, mas mais importante, ele era egocêntrico, foi entre aspas derrotado, porque ele ainda assim venceu, ele venceu com certeza. Ele percebeu, eu tenho que treinar, né, velho? Eu não quero que isso aconteça de novo, não. Deixa eu dar uma defendida em Dragon Ball Super, porque mesmo eles tendo uma das piores execuções da vida, os 2 primeiros arcos deles são intancáveis, só pula aquilo dali, tem diferença, mas se dane com todas as forças do mundo. A melhor coisa de Dragon Ball Super é ter permitido o Torneio do Poder e Dragon Ball Super Broly. Só por causa desses 2 arcos, Dragon Ball Super é completamente justificável. E eu não acho que o Dragon Ball Super estragou o Vegeta, muito pelo contrário. O personagem, tirando a chupeta, nunca vou perdoar, que melhor mostrou o seu desenvolvimento foi o Vegeta em Dragon Ball Super no anime também, tá? Porque a gente só foi nos dito que o Vegeta mudou. No Super a gente viu essa mudança. Lá no episódio 3, no episódio 3, lá no começo, o Vegeta não conseguindo ficar lá no que ele prometeu pro Trunks, de levar ele no parque, tal, se esforçou, não foi embora, ao ponto dele se negar a lutar por causa da Bulma estar grávida e porque esse filho ele ia ver o nascimento. Então mesmo, e o que, de novo, né, as melhores coisas são em subtextos, essas coisas, mas para isso, não acho que o Super estragou o Vegeta, ao contrário, no Super que a gente teve o protagonismo do Vegeta e o Vegeta se tornando o algoz, né, o co-protagonista basicamente da obra inteira, né? E o principal problema do Super é que ele trata o Vegeta como co-protagonista, que ainda o protagonista é o Goku, que é meio chato, porque você vê entre as entrelinhas o co-protagonismo, mas na ação é tipo um protagonismo fake do Vegeta, é um protagonismo plástico. Não vai ter gente mais forte e eu não quero perder. Outra coisa que eu sempre achei legal é que o Toriyama coloca uma resposta narrativa de como resolver um conflito sem combate. E aí vai lá, caga e resolve o conflito com combate. Por exemplo, na saga do céu, os androides vão aparecer daqui a um tempo. A reação de todo mundo é, ok, vamos treinar. E a Bulma, que é uma humana, não tem interesse em batalha, simplesmente fala. Eu estava pensando, por que não procuramos a história do Dr. Gero, que criou essas coisas que acabamos com ele ainda? Podemos? Enquanto ainda podemos, mesmo se não soubermos onde ele está, se usarmos Dragon Ball e pedimos por Shenlong, aposto que ele pode nos dizer. Se fizermos isso, não vamos ter o menor problema em 3 anos. Exato. Até mesmo o negócio para explodir os androides que a Bulma fez. Depois, é isso mesmo. Eles vão acordar daqui a pouco. O que significa que eles estão dormindo? Que a explicação é completamente diferente do que eu disse, eu sou bem burro, mas o ponto é o mesmo. O que significa que a gente pode encontrar onde eles estão, destruí-los e não vamos precisar lidar com isso. E todo mundo fala, tem razão, vamos não fazer isso, entretanto. Eu gostaria muito de lutar contra o androide e destruir uma outra realidade. Eu quero ver se agora com o treino a gente consegue vencer. E é simplesmente... Tem até o debatezinho que fala, mas eles não fizeram nada de errado ainda, né? Mas é meio maldade a gente acabar com isso, sem nem não terem feito nada de errado ainda e tal. Eles fazem, salvar a Terra é bom e importante, mas sabe o que é muito mais interessante? Lutar contra a pessoa que vai destruir a Terra. Esse sim é o foco. Os personagens querem ficar melhor no que eles amam. É por isso que o Toriyama fala que o Goku ele não é um herói, no sentido de que ele faz o bem para fazer o bem. O bem é a consequência dos atos que o Goku toma. Mas eventualmente, vamos dar um mini mérito pro Super, eventualmente ele vai fazer o fucking torneio do poder e vai aniquilar várias resistências porque ele quer lutar contra a pessoa forte. E os personagens de Dragon Ball amam lutar. Geralmente personagens que perderam o gosto pela luta. Eu não vejo dessa forma, eu vejo de tudo bem eu ser egoísta se no final der certo. Como eu tenho as esferas, ele fala assim, morreu um monte de gente lá, morreu lá no Z, lá na Sakabu, morreu, tá tudo bem, gente, só, de o quê? Reviver ele com as esferas, tá tudo bem, sem nenhum problema. Eu acho que no Z, se não me engano, gente, me corrija aí, tem um episódio, ele tá lutando lá com o Bugordo, ele dá um Kamehameha, erra e destrói um pedação do planeta. O Goku fez isso, se eu não me engano. Eu não sei se isso tem, caraca, que os meus paralelos da diferença do anime com o mangá são horrorosos, para mim mistura. Na minha cabeça, o meu Dragon Ball perfeito é misturando elementos do mangá com elementos do anime, então eu não tenho na minha cabeça o que é o canon e o que não é. Mas, exatamente do Goku dando um Kamehameha, destruindo um pedaço do planeta, sem dúvida a gente morreu lá e falou, não, tá de boa. Se eu te vencer, fé, dragão, acabou. É isso que diz que o Goku ele não é um herói, ele não é uma pessoa má, mas ele sabe que eu posso fazer o que eu quiser, se no final, tá tudo bem, entendeu? É mais ou menos isso daí, né? E isso é algo do Goku, porque a primeira coisa que a Bulma faz ao Vegeta matar um monte de gente foi reviver todo mundo. Já o Goku pensou, de boa, depois a gente revive. Então você vê que não é uma falta de moralidade, é uma percepção de moralidade dúbia, mais ou menos. Ou não tem mais tanto interesse e fica forte. Eles são removidos da história. Geralmente fã de Dragon Ball fica muito puto com isso. Tipo, o Gohan agora tá fraco no Super, ou não estava, agora tá mais forte, porque ele virou só um professor. Sim, ele só quis ser um professor mesmo. Ele parou de treinar, então ele ficou fraco. É isso. O Gohan é um personagem com um arco muito interessante também, porque ele é um pouquinho mais pacifista que o resto dele. Ele não gosta tanto. Cara, o Gohan Beast, posso ser sincero? Eu não sei se isso é
é bom, tá? Eu sempre gostei desse arco de contraponto do Gohan dele não querer ser forte. Eu gostava disso. Eu gostava desse querer ser um cara da ciência, né? E eu preferiria de verdade que a explicação do Gohan Beast não viesse do treinamento, viesse do Gohan estudando igual teve lá, quando eles falam do insetinho dele, do estudo dele atingindo essa forma por causa exatamente do paralelo da inteligência, que ele sempre foi inteligente, que ele sempre gostou de estudar, que ele quis isso, ele quis escolher a vida de estudo dele, ele queria ser normal, ele não queria tratar tanto aquele primeiro arco, que eu acharia muito interessante. Então, meio que ele voltando de novo nesse centro, vai depender muito do que vai ser Dragon Ball aqui pra lutar, mas o Goku simplesmente não compreende que isso é algo que alguém pode ter, sabe? Uma falta de desejo de lutar, então empurrava o Gohan pra isso. Que o Gohan é meio Saiyajin, né? O Goku é totalmente Saiyajin é psicopata da porrada. Eventualmente ele queria esse desejo, mas eventualmente ele perdeu esse interesse. Acontece. Eu não vou falar muito do desenvolvimento de personagem. Não, ele nunca adquiriu o desejo de lutar. Nem na Saga Cell, né? Nem na Saga Cell. Ele não teve, ele não gosta, ele é psíquico, né? Contraponto do lado humano e tal, os negócios que foi colocado lá no meio. Tem relações entre personagens de Dragon Ball, só que não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer às vezes. Tem todo o arco de redenção do Vegeta, como eu falei. Tem essa questão todo do Gohan que vai direto com o sistema de narrativa. Também tem que levar em consideração o seguinte: esses elementos não existem só no vácuo. Muitas pessoas, igual ele comentou, falam X é ruim, Y é ruim, Z é ruim. Só que esses elementos não existem no vácuo. Esses elementos estão anexados à execução na escrita, à execução no quadrinho, à execução na arte, à execução em simbolismo, à execução em ritmo, à execução em personagem, à execução na ação, à execução na coreografia, que muitas vezes é a forma do personagem manifestar algum tipo de personalidade ou de progressão de personalidade e tal. Então tudo isso importa. Você pode falar, Dragon Ball não tem temas profundos. Completo, não entendemos completo. Mas tem toda a obra que quer fazer as suas cabeças explodir. Ao mesmo tempo em que você tem sim certa complexidade, para que se você quiser um pouquinho mais de atenção, vai ter lá. A questão é que muitas das pessoas, porque Dragon Ball é simples, nem o básico de interpretação elas fazem. Gente, por exemplo, eu já vi gente reclamando que Dragon Ball é bom, melhor transformação de Dragon Ball, a mais icônica. Melhor icônica. O pessoal fala Super Saiyajin 4, você pergunta por quê? Porque ela é muito bonita. Tô nem aí pra beleza da transformação, sim ao sentimento de catarse que essa transformação fez narrativamente. Então, a beleza de uma transformação está diretamente conectada à catarse que ela faz na obra. No bruto, se uma transformação é boa ou ruim, está muito mais conectado à qualidade narrativa e à qualidade da escrita da obra do que a beleza visual. Não à toa aqui, Instinto Superior e Ultra Ego são maravilhosas. Mas é porque elas são muito bonitas. Não, essas não são bonitas, não. Ao contrário, é a mesma coisa, só recolor recolor. É só recolor. Mas por que então? É porque a cor branca é melhor do que a cor azul, do que a cor vermelha. Não tem nada a ver disso. É pela qualidade. Exemplo, é só você consumir Dragon Ball Super pelo mangá e só consumir Dragon Ball Super pelo anime. Você vai ter ódio do Super Saiyajin Blue e achar a pior transformação de todas porque ela é ridiculamente banalizada no Super. Porcaria, é lixo. No mangá, eu gosto muito mais do conceito dela. Ou seja, uma boa transformação, bom em geral, tá muito mais condicionado à qualidade da escrita à sua volta, que vai moldar a sua percepção, do que propriamente ao que você tá vendo. Não à toa que você vê, mas a Super Saiyajin é tão simples. Eu tô nem aí que isso é simples. Não podia ter Mano, a questão é o que envolve essa transformação. O sentimento é aquilo que era isso que eu queria, né? E querendo ou não, quem teve o real sentimento do que é o Super Saiyajin é quem não conhecia. Os primeiros a verem. Eu tô comendo. E hoje em dia, como o Super Saiyajin tá no imaginário popular, eu só acho que ele foi banalizado. A sensação. Meu irmão nunca tinha assistido Dragon Ball. Ele sabia que o Goku ia se transformar. Na verdade, ele começou a assistir Dragon Ball sem saber aonde que ele ia se transformar. Ele nem sequer sabia que começava criança. Então, eu acho que a fama de Dragon Ball meio que tira um pouquinho do que torna ele tão único e tão belo, sabe? Principalmente porque cada um tem uma opção meio distorcida de Dragon Ball na cabeça. Fundos bem executados. Talvez, se você quiser uma abordagem filosófica, não vai ter. Mas se você juntar essa abordagem dentro da escrita do Toriyama em relação ao ritmo das páginas, a coreografia... Se você quer estudar Dragon Ball, estuda outros aspectos. Ele não tem complexidade na filosófica. Estuda quadrinização, estuda luta, estuda designer, estuda roteiro, estuda inspiração. Eu tenho certeza que se você for estudar a inspiração do Goku e da Jornada do Oeste, filho, é 6 meses de estudo, tranquilo. Muito mais que muito anime cheio de filosofia. E a ação, você vai ver que o tema é bem executado. O negócio é que a forma que ele é executado talvez não seja o que você gostaria ou o que você prefere. As pessoas misturam tudo isso. É normal. Ninguém é profissional nessas coisas. Por isso que é legal ter alguém pra deixar isso mais claro. Então, a forma que aquilo é executado também interfere em como aquilo é percebido e em como aquilo
Putz, olha que besteira. Eu acabei de falar. E eu quero resumir numa frase. Cara, eu não gosto muito. Por que eu faço tanto react de react? Pra eu perceber o quanto eu sou prolixo. Eu projeto muito a minha forma de estudo com a minha forma de fala. Então eu sou um cara que explica demais. E sou um cara que, quando vai estudar as coisas, ele estende demais. Aí a minha explicação fica essa. Não vai ser classificado ou não, entendeu? É a mesma coisa que chutar pra um gol. Chutar pro gol parado, chutar pro gol no campinho, chutar pro gol no jogo de final. A ação é a mesma, mas o contexto muda completamente. Você não vai dar a mesma moral pra quem consegue fazer o gol na final da Copa do Mundo pra alguém que fez o gol no seu campinho da escola, tá ligado? Falei. Parado sem ninguém treinando ainda. Gosto muito da história do Dragão do Futuro, acho ela bem doce, mas em conclusão, é estranho chamar a história de Dragon Ball de básica ou de clichê, sendo que, bom, foi ela que popularizou isso em animes, então não é exatamente clichê. Clichê às vezes é um termo que usam só pra falar, eu não gosto, só. Sim, é o que mais fala na internet. E o clichê, ele é uma... Vamos lá. Clichê é uma série de acontecimentos, ou um acontecimento, um momento, que faz sucesso, pronto, acabou. As pessoas gostam. O problema é, novamente, o clichê não existe no vácuo. O clichê exige uma boa execução. Se você usa alguma técnica narrativa no vácuo, vai parecer chato e fraco. Eu já falei isso de Cestus, o anime que a gente tava vendo, que eu tentei assistir sobre gladiadores. Eu não vi o mangá, só vi o anime. Eu vi as técnicas narrativas desconexas uma das outras ali, era um porre de assistir, mas tava tudo lá. Então, um clichê bem executado vai fazer muito sucesso, porque é um momento que as pessoas querem ver. Só que as pessoas querem ver aquilo sendo bem feito. É por isso que One Piece faz sucesso. One Piece tem 1 trilhão de clichês ambulantes ali, só que eles são muito bem construídos dentro da proposta da história. Nem é só isso, não. One Piece é muito repetitivo. O que Dragon Ball tem? Cara, Dragon Ball tem diferença de estrutura, diferença de narrativa, diferença de percepção, diferença de abordagem, um monte. Cada arco é único em si. O arco Freeza tem um caça errado. O Cell tem plot twist, mistério, investigação. Tem, né, meu amigo? Que tá você lá. Claro que você já sabe das respostas. Tem investigação. Pra quem não sabia, tava lá. E o arco Buu é literalmente só um arco divertido. Só um arco divertido. Falando do Z, o clássico ele é um pouquinho mais quadradinho. Mas eu acho que é porque ele é muito mais descompromissado e você não sente tanto. E One Piece, cara, o impressionante é o quanto ele conseguiu fazer um mundo vivo, maravilhoso. Vivo entre aspas, né? Porque é tanta ilha, é tanta coisa que ele fica. O mundo de One Piece ele é plasticamente vivo, lindo e maravilhoso, mas é porque é muito mais uma consequência da boa escrita do que propriamente uma intensidade, né? Não acho que o Oda estava pensando, oh meu Deus, tem que fazer um mundo vivo, mega explicado. Nem tanto. É muito mais uma questão de consequência de ato. E One Piece é muito repetitivo. Muito. Mas o quão é genial a repetição dele não cansar é porque a fórmula que ele faz a fórmula muito bem. Algo que eu percebo muito é Skypiea. Muita gente detesta Skypiea com todas as ações inimagináveis. Por quê? Tô comendo. Por quê? Porque uma das estruturas de One Piece é a estrutura de percepção e opção final. Dane-se o quão chato foi o começo da... Se você gostou do final, essa saga vai ser ótima pra você. E a linha que Skypiea tem um monte de coisa importante, mas realmente ela ser uma puta de uma saga. Mesmo que o começo dela seja extremamente maçante. É como o tão bom que foi o final te cega pros momentos medíocres e ruins que ele tem. E One Piece é isso, basicamente. É como se o Oda fosse incapaz de fazer um final ruim. E já, tem alguns finais que você não gosta, mas é tipo... História. Tipo, de uma forma chique. E quando essa é básica, sim, ela é básica. Essa é realmente a ideia dela. Em outros animes, os personagens estão ficando mais fortes pra chegar em um objetivo. Em Dragon Ball, os personagens estão ficando mais fortes pra ficar mais fortes. Dragon Ball é uma história sobre luta e sobre pessoas que adoram lutar. Então, o que temos aqui? Personagens que estão ficando mais fortes pra lutar contra inimigos mais fortes simplesmente porque é o que eles gostam de fazer. Eles sentem prazer nessa fórmula. Mas Danael é sempre a mesma coisa, isso é repetitivo. É exatamente o que o Luca falou. Kimetsu é um exemplo. Ele é clichêzão, mas o Futaba se aproveita disso. Pois é. É literalmente o tema da narrativa, cara. Não foi eu que escrevi. Se Dragon Ball fizesse uma coisa diferente, eu ia ficar confuso, na verdade. Porque estaria traindo o Dragon Ball. Imagina se aparece um Batman e derrota todo mundo com preparo. Seria brabo, seria interessante pra cacete. Só que vai um pouco contra a ideia do que Dragon Ball é. Eles querem ficar mais fortes. Não faz sentido apresentar um personagem mais fraco pra ser um vilão. E a forma como o Dragon Ball é escrito... Dá pra fazer, mas exige mais cuidado, mais carinho, mais... Moro não era pra terminar porradeiro. Eu me nego a essa escolha. Foi de um personagem com um design maravilhoso, com uma técnica maravilhosa, com uma forma maravilhosa, com conceitos maravilhosos. Eu me senti enganado com o Moro, porque tudo me fez acreditar que era uma quebra de expectativa, pra ser só uma confirmação. E no arco seguinte, tudo eu achava que ia ser só um arco, uma coisa, e tem uma quebra de expectativa no final. Tá tudo errado. Planejamento. Isso é uma coisa que Dragon Ball não tem hoje em dia, e isso é uma coisa que o Toriyama também nunca se deu muito ao trabalho de fazer. Mas sim, é possível você fazer progressão horizontal de poderes ali, que, por exemplo, você tem magia em Dragon Ball. Alguns personagens simplesmente têm transformam-se em chocolate. Acabou. E aí? Vai fazer o quê? Tá ligado? Então tem poderes bizarros que você pode utilizar. Mas infelizmente o sistema de Ki é muito mal feito e desenvolvido. Por exemplo, tem gente que consegue usar telecinese com Ki, mas isso nunca é explicado. O Freeza consegue, foda-se, acabou, tá ligado? Permite que uma história possa seguir. Sim, Verdade. Eu tenho um monte de teoria de Ki, manipulação. Eu não lembro lá pra 2009 ou 2010, teve num fórum um puta de um debate, tipo, que na época pegou, acho que o quê? Uns 20 mil membros no debate. Pra aquela época era, tipo, gente pra caramba. Eu não sei se era em uma comunidade em fórum ou se era no G+. Não lembro. Isso nem existe mais. Que era tentando entender se os socos de Dragon Ball tinham Ki. Olha que loucura. Por quê? Não te dá uma explicação suficiente pra você entender nem o básico. Então, uma teoria que o pessoal fez, que ainda bem foi descontinuada, tal, acho que o Super mesmo deu as coisas, que existia a defesa cósmica e existia a defesa física, né? Defesa cósmica, ou defesa de Ki, e a defesa física. Ou seja, quando você usava uma habilidade de Ki, você tinha uma defesa.
defesa, que escalava com base no seu ki. E quando você recebia um golpe físico, ela escalava com o seu golpe físico. E a base do pensamento era esse. Pra quê? Pra justificar um personagem tomar um soco, entre aspas, capaz de destruir um planeta e as energias serem tão diferentes. Tipo, o cara destrói um planeta. E isso, literal, não dói no personagem. Aí você vai lá e toma um soco e esse soco dói. Só que aí a escala de coisa não funciona. Na época isso nunca fez sentido não, tá? Mas como vou te dar esse espaço, esse é o problema. Não faz sentido uma defesa física pra golpe físico, uma defesa pra golpe de ki. Não faz sentido, mas por exatamente a gente não ter uma confirmação séria, nem mesmo nos próprios guias, que tem um monte de coisa errada, pô. Os guias de Dragon Ball são às vezes mais confusos, dificultam ainda mais, porque eu não tô nem pra... Ali, você tá falando besteira com a sua interpretação do destino superior. Delícia, pô. Eu vou delícia. Enquanto eu falar que é a minha teoria pessoal, tá de boa. 100% de boa. Eu só tô nem pra guia de comunidade, pra guia de Wiki, tô nem. A minha interpretação, se ela tiver certa, tá errada, tô nem. O importante é eu estar assistindo e gostando. Ô, Cristiano, sou eu mesmo, mano. Exatamente, acho que tá dizendo que já deveria ter acabado até. Inclusive, acabar com o Vegeta admitindo que o Goku é mais forte é um ótimo ponto final. E, em segundo lugar, permite que as habilidades e poder de luta de cada um dos personagens escalem infinitamente. Ah, Goku tá lutando contra deuses agora. Sim, deuses são mais fortes que ele, então... O plano do Super não é exatamente as ideias dele, concordo. Todos os conceitos fazem completo sentido pra esse tipo de história, e algumas adições são bem-vindas ao canon de Dragon Ball. O problema é a execução e a falta de charme da escrita do Toriyama. Mas não é o Toriyama que tá escrevendo, mano. É o outro cara lá. Toriyama fala que os caras escrevem, mas eles não escrevem. Botem isso nas cabeças de vocês. Os caras não escrevem. Tá escrito que o Toriyama supervisionou e ajudou no roteiro de Dragon Ball Evolution. Discordo um pouquinho, mas concordo. Porque a minha percepção de Dragon Ball, o que fez Dragon Ball não foi o Akira. Foi o Akira junto com os diretores, pra botar pressão nele. Não à toa que os arcos onde o Akira ele tinha mais pressão foram os mais bem trabalhados. Arco Freeza e Arco Saiyajin. O arco que teve uma pressão mediana, teve um complexo mediano, o Arco Cell. Só vocês viram lá nas entrevistas dos diretores. E o arco mais, que o pessoal mais deu liberdade pra que o pessoal vestir, esse cara manja, ele caga no dinheiro, vai lá, dá dinheiro pra gente, o arco Bull. Entendeu? Então eu não vejo por isso que eu acho que no quesito do Akira e Dragon Ball é muito mais conjunto. Não à toa que pra mim o que é o Akira é o Dr. Slump. Você tem provas disso além do que você falou? Não. É só a minha percepção. Se eu tiver errado é a vida. Eu não tô a fim de debater sobre isso. Só a minha percepção do que eu tenho da obra. Pode ser só viagem de confirmação, ou tô certo, tô errado é a vida. É escrito a mesma coisa do Oda no anime de One Piece. No live action de One Piece. Eles não ajudam, eles têm muita coisa pra fazer. Eles só dão uma assinada lá e ganham $500 milhões. Então, ele obviamente vai treinar pra cada um. É Toyotaro isso, não é o Toriyama. É alguém mais forte. O Toyotaro que tá escrevendo e desenhando. As pessoas acham que os caras sabem. Ah, o Kishimoto tá escrevendo o Boruto agora. Não tá, ele só botou o nome ali pra melhorar a situação. Só isso. Dragon Ball é uma história muito, muito simples, mas funciona. Os temas da narrativa estão aqui pra complementar essa simplicidade. E francamente tem nada de errado com isso. E como eu disse, leia o mangá, ele geralmente é bom, ele é muito gostoso de ver. Enfim, é isso. Muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros da membro e a quem me apoia financeiramente pela maneira. Muito obrigado pelos vários felizes aí. Parabéns por receberem o Jorge amanhã. Vídeo em 2 em breve. Até a próxima e até. Muito bom, ele tá completamente certo. E eu acho que tá na hora da comunidade, em geral, começar a tentar não ser idiota. Errar todo mundo vai. Mas ser idiota é uma outra coisa completamente diferente, que não tem nada a ver com errar. É simplesmente fechar a cabeça, se achar superior porque você não gosta de algo, tentar pagar de boladão na internet, tentar pagar, tá ligado? De conhecedor e ser só falar besteira. Todo mundo erra. Já errei, também vou falar besteira eventualmente, mas é importante você reconhecer. Então, assim, Dragon Ball, pega um mangá pra ler. É muito bom. Você vai gostar. Uma leitura gostosa, tranquila, é divertido. Isso que importa. Ele executa bem a proposta. Talvez você não goste da proposta, mas isso aí não é problema da obra. E se ela executa bem a proposta, talvez você não seja público ideal. Acontece. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Hoje em dia eu não consigo ver nenhuma obra de Dragon Ball anime. O mangá Toriyama é ele é um mangaka maravilhoso. É um mangá que às vezes eu esqueço que aquilo não é animação. É um mangá que tem muito movimento, vamos dizer assim, é sensação de movimento. Eu era idiota e via Dragon Ball da maneira errada. Quando eu fui lendo mais, aprendendo, me tornando uma pessoa melhor, eu vi o Dragon Ball e vi o quanto ele é bom. Ele não é meu preferido. Eu não assisti na infância, mas ele é sem dúvida incrível. Pois é. Tadinho dele, deve receber muita porrada. É porque, você, às vezes a gente exige uma ética argumentativa, uma ética de ideias, uma ética de proposição. Mas a internet não é isso, meu. É muito mais fácil. É muito mais cômodo. Só xingar, só despantalhar, só ter uma interpretação porcaria do que você escreveu, do que você falou, tornar isso verdade e não ter nenhuma ética de entendimento. Porque não é isso. Nunca teve isso na internet, nunca vai ter. Então, eu acho que é mais burrice sua e até minha exigir que um ambiente que nunca foi para debates sérios, nunca foi nem para posição de ideias das pessoas, isso. Não é social que é isso daqui, pô. Você tem o pessoal que que realmente te escuta, isso é maravilhoso. E aí eles que você tem que ser. Eles são contra padrão, entendeu? Eles são contra a internet. E quem só segue a manada é só NPC. Eu gosto de tratar como NPC, pelo menos. Porque é mais fácil. Aí é a minha facilidade para lidar com gente idiota na internet. Porque você vê pessoas que não têm a capacidade de fazer uma interpretação boa. Quando teremos análise da Dragon Ball no canal? Cara, quem sabe um dia, né? Seria interessante. A arte do Toriyama pegou no Super. Cenário das paredes. Mas, porra, o cara falou isso? Piscina, né? Se confundiu, pô. É só falar, porra, galera, foi mal. Achei que era Toriyama, mas é o Toyotaro. Pronto. Eu acabei de postar esse.
ninguém tanca esse vídeo do Piscine, porque ele é muito mal feito. Eu assisti esse vídeo e tive que tirar muita coisa, porque o bruto dele ficou tipo com... O bruto dele, tinha uma bugada aqui. O bruto dele deu 2 horas e 10 de react, porque eu tive que desmentir um monte de coisa do Piscine, falando besteira. Aí e os vídeos ficam enormes, porque eu também dou o quê? Da dúvida. Eu pego o argumento, eu consertei o argumento do Piscine, basicamente. O que ele não conseguiu falar no vídeo, eu consertei. E eu fui por essa análise. Aí eu fico aí falando um monte de coisa lá. Aí eu percebi, cara, tem vídeo ruim. Eu tô aqui argumentando com algo que não faz nem o menor sentido. Eu cortei o começo, o final, cortei uma coisa do final. 40 minutos tirado fora do react. E mesmo assim ainda ficou com 1h30. Esse daqui acho que vai ficar com 1 hora, mais ou menos. Foi mais de boa? Resolvido. Não precisa matar o cara por causa de um erro desse. Não, o Dragon Ball é infinitamente melhor de ser do que One Piece. Isso aí não é nem... Não, ninguém tá matando. O pessoal só tá rindo mesmo, pô. Eu tô rindo só. Eu só ri. Fiquei meio puto porque no caso do Piscine, isso não mostrou desatenção. Mostrou falta de coisa, pô. Ele literal falou que o Goku tinha 6 mil de poder de luta, saga Soriza. Com Freeza. Ai, meu Deus, cara. Você tem noção que isso não é tipo, ele se confundiu. Tem episódio que o título, cara, o mais de 9 mil, o mais de 8 mil é meme. Isso é meme. Quem nunca assistiu Dragon Ball e tiver um mínimo de nexo, tipo, de quais são as sagas, falar que na saga Freeza, que veio antes da saga 7, tá com menos poder, já não dá. É tipo vídeo feito, sei lá, do porquê aquele vídeo foi feito. Ele só não faz sentido mesmo. É um vídeo mal feito, mal argumentado, só não faz sentido. É um desserviço. É tipo eu querer falar sobre Bleach e eu não sei nada de Bleach. Eu não sei nada de Bleach. Eu assisti a Bleach, pô, quando eu peguei aquela saga de... de fila, eu simplesmente falei, foda-se, não vou assistir merda mais não. Dane-se. E eu assisti de Bleach. Aí imagina eu, meus problemas com Bleach. Bleach é muito ruim porque tem filler. Olha que... Tipo, isso não dá um vídeo. Aí eu teria que inventar um monte de coisa pra tentar justificar e dar um vídeo de 10 minutos. Entendeu? Sendo que o meu problema com Bleach é um problema meu, é pessoal. E ele tratou isso como se o vídeo fosse pessoal. Ainda meteu vai ser chamado de um mangá bom, não de uma obra boa. Ai, cara, não. Cine, volta, Cine. Ok, só isso. Obrigado, tchau, pessoal.